Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Göbekli Tepe, um dos sítios arqueológicos megalíticos mais antigos do mundo, que tem pilares em forma de T pesando várias toneladas e supostamente trazem um alerta para o futuro da humanidade. A reprodução da história fica por conta da Fatos Desconhecidos, da Carol Capel, que também tem um vídeo a esse respeito, e também de um vídeo que foi copiado por esses dois canais, que é o vídeo original com as alegações. Ele afirma que uma civilização poderosa precedeu a nós, mas foi destruída em questão de semanas por uma série de cataclismos desencadeados por impacto de um cometa e passou os conhecimentos para os sobreviventes, que reiniciaram a história humana em sociedades do Paleolítico. Prosseguimos então para o sítio de Göbekli Tepe, que tem esses pilares em forma de T e teria sido construído num único momento de forma planejada. Esses pilares têm desenhos de pessoas e de animais, e as pessoas aparentam usar trajes da época espacial. Um dos pilares, chamado de Pedra do Abutre, esse pilar aqui, traz uma mensagem assustadora. Ela indica que constelações se alinharam perfeitamente no céu, em 13.000 a.C., e relata sobre como o impacto de um cometa na Terra causou uma pequena era glacial através de uma chuva de detritos que desencadeou uma série de impactos ambientais e causou a extinção dessa antiga civilização. Uma profecia geralmente diz respeito a eventos do futuro e não do passado, mas o vídeo da Fatos Desconhecidos termina nesse ponto. Eu fui atrás do vídeo da Carol Capel para entender como que esse suposto memorial seria uma profecia, e a resposta é que, de acordo com ela, isso se daria na medida em que o evento cataclísmico aconteceu durante a chuva de meteoros Táuridas. E nesse exato momento a Terra está passando pela mesma região do espaço que passou há 13.000 anos atrás, e tem uma chance real dessa chuva de meteoros causar um novo impacto de um cometa. Curiosamente, claro, o vídeo que deu origem à reprodução em canais brasileiros disponíveis nesse link aqui contém frases idênticas ao que foi apresentado pela Fatos Desconhecidos e pela Carol Capel. O Göbekli Tepe é um sítio arqueológico situado nessas coordenadas aqui no sudeste da Anatólia, na Turquia, numa área chamada Tas Tepeler. Você vai ver que essa área tem outros sítios arqueológicos. Numa vista aérea, a gente pode ver que o local onde os achados estão é hoje coberto por uma estrutura bem moderna, essa estrutura que você vê aqui no lado esquerdo da tela. Sob essa estrutura, a gente tem um sítio arqueológico composto de 4 estruturas circulares, nomeadas de A até D, e muitas outras estruturas retangulares ou circulares auxiliares que foram sendo descobertas ao longo do tempo. Essas estruturas circulares têm pilares de pedra em forma de T, que medem entre 3 a 5 metros de altura e pesam até 10 toneladas. Essa é uma tradição única a essa região. Alguns dos pilares possuem o que parecem ser pares de mãos, sugerindo então que esses pilares são, na verdade, figuras antropomórficas estilizadas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Os pilares são dispostos ao longo de cada círculo e conectados por paredes ou bancos de pedra. No centro de cada círculo a gente tem um par de pilares maiores que os demais e cuja manufatura é superior, porque tem uma superfície mais bem trabalhada e são sempre decorados. Aqui no Google Maps a gente tem acho que é uma imagem em 360 graus, né, que permite você ver toda a região aqui. Aqui a gente vai falar mais adiante a respeito desse platô e dessas formações rochosas aqui, elas são bastante importantes. Isso aqui é construção local mesmo, moderna, e aqui nós temos, claro, a estrutura principal. Aqui dentro, então, você vê todas as pedras em formato de T, aqui você vê as pedras centrais também em formato de T, aqui você vê paredes, enfim, uma coisa bem complexa, constituída de vários tipos de formações, e aqui você vê algumas outras estruturas também em formato retangular, e você vendo na imagem de satélite, você vê também outros sítios que vieram a ser escavados. Aqui, por exemplo, a gente tem outras lápides em formato de T também dispostas. No vídeo de hoje, então, a gente vai discorrer a respeito dessas estruturas e a respeito do que está em um desses pilares aqui, que seria uma profecia apocalíptica. O que tem nos pilares? Vários sítios arqueológicos da região têm pilares semelhantes a esse, mas o Göbekli Tepe, em particular, é especial porque esses pilares são adornados, ao menos boa parte deles. Nessa sessão a gente vai explorar esses desenhos. Grande parte dos desenhos são desenhos de animais, conforme uma tabela aqui. Aqui nos animais nós temos cobras, raposas, javali, crane. Crane significa guindaste, mas se você pegar a tradução corresponde a esse tipo de garça. Aqui também. Aurochs corresponde a uma espécie de boi, conforme você pode ver aqui nas imagens. Depois nós temos ovelha, burro, gazela, leopardo, leão, urso, um quadrúpede não identificado, um pictograma, que a gente vai falar também mais adiante, e animais não identificados. A seguir a gente vai ver o que há em cada um dos pilares que são decorados. Os pilares que eu não mencionar, ou não têm símbolos, ou as inscrições já foram obliteradas com o passar do tempo e não sobreviveram até os dias de hoje. Eu procurei fotografia para todos eles e quando eu encontro eu mostro as fotografias. Então, pilar 1
tem o que parece ser uma rede, conforme você pode ver aqui, ao lado do que parece ser uma ovelhinha aqui embaixo. O pilar 2, que é esse pilar aqui, tem o que parece ser uma cabeça de touro ou de carneiro. Esse é um símbolo bastante comum que aparece em vários outros pilares. O pilar 5 traz uma cobra aqui embaixo, e em cima traz o que parece um réptil, um lagarto, provavelmente. Os pilares 10 e 11, que são centrais no círculo B, tem a figura de uma raposa, conforme aparece aqui na imagem. A entrada para o círculo B traz uma raposa, mais uma vez, e a mesma imagem da cabeça de touro ou de carneiro, que você já conhece. O pilar 12 tem múltiplos patos numa espécie de rede, tem um javali abaixo, e embaixo do javali tem uma raposa, conforme aparece aqui, além desse círculo que você vê aqui na porção do T em relação ao pilar. O pilar 14 traz um animal quadrúpede, que provavelmente é uma raposa. Ele não está registrado aqui, eu não achei foto do pilar 14. O pilar 18, que é central no círculo D, é o maior descoberto até o momento. Ele tem braços e mãos antropomórficas, além de uma raposa debaixo do braço. Então aqui você tem um braço, esse braço vira aqui embaixo e depois faz como se fosse uma mão. Aí você tem uma raposa desenhada, inscrita, né, na pedra, abaixo de um dos braços, e aí você tem um cinto. Esse cinto segura aqui o que parece ser uma pele de animal. Isso aqui parece um rabo, isso aqui parecem as patas do animal. E aqui nós temos alguns símbolos inscritos nesse cinto. Então nós temos esse símbolo aqui em formato de H e esse em formato de lua crescente. Nós temos na base do pilar esses patos aqui que também são desenhados. O pilar 20 tem um javali, uma cobra, uma raposa e um touro. Você pode encontrar aqui cada um dos elementos do pilar, não está tão visível assim. O pilar 21 traz um burro e traz uma gazela. Gazela e burro aqui. O pilar 22 traz uma raposa. A raposa está bem visível. O pilar 26 traz o que parece ser um javali. Também está bem visível. O pilar 27 traz um aparente predador em alto relevo. Aqui eu diria que parece talvez algum tipo de felino. E aqui embaixo então nós temos um javali. Um filhote de javali talvez. O pilar 28 traz mais javalis e também traz aquele símbolo. A gente vai falar desse símbolo mais adiante. O pilar 30 tem um furo em cima, além de alguns símbolos aqui e uma cobra. Então nós temos aquele símbolo de H em cima, e aqui nós temos cobra, e mais uma cobra aqui embaixo. O pilar 31 é o segundo pilar central ao círculo D, é similar, mas é menos decorado. Tem o símbolo de touro, que você já conhece. O pilar 33 tem a raposa, tem múltiplos pássaros, cobras e tem aranha também. Aranha é um símbolo que a gente não tinha visto até agora. O pilar 38 tem um felino aqui em cima, um javali e 2 pássaros aqui embaixo. O pilar 43 é famosíssimo, ele tem esses objetos aqui, parece um cadeado, um balde, a gente vai entender melhor. Tem esse círculo também é alvo de muita polêmica. Tem múltiplos patos, aqui você vê pato, pato, pato. Tem um abutre, esse abutre aparece aqui. Aqui embaixo, então, nós temos um escorpião, também é uma gravura que não tinha aparecido até agora. Além de, claro, nós temos cobras, mãos humanas, conforme aparece aqui, e um cachorro ou um lobo. Então ele é um dos pilares mais comentados e é o foco aí dessa profecia. O pilar 51 mostra um felino prestes a saltar, conforme está na imagem aqui. O pilar 56 traz um entalhe rico em múltiplos animais diferentes. Então aqui você identifica um abutre, aqui você identifica pato, felino, múltiplos felinos, cobra e múltiplos patos. Aqui parece um coelho, enfim, várias cobras também, mais uma vez. O pilar 57 tem cobras, aqui nós vemos 3 cabeças de cobra. O pilar 66, perdão, tem múltiplas inscrições que lembram um touro, então aqui você veria os contornos de um touro. Perceba que ele foge à regra dos demais pilares. Os demais pilares têm um entalhe muito mais detalhado, mas esse aqui é apenas linhas. O 69 tem um leopardo, também bastante detalhado. E tem múltiplas rochas do local que tem esculturas em formas de animais. Então aqui você tem um lagarto, aqui um javali, aqui uma cabeça de urso, talvez, aqui um outro javali. E tem também um totem. Esse totem tem 1,92 m, ele tem desenhos de um predador e de um humano. Eles estão sem cabeça, mas não é que eles são decapitados, é que as cabeças realmente não sobreviveram até os dias de hoje. E depois, mais embaixo, além de uma cobra, a gente também tem um humano mexendo no que parece ser um vaso. Esse humano, por sua vez, a cabeça sobreviveu até os dias de hoje. E o que tem ainda enterrado? A gente tem pesquisas de LIDAR, que é um radar com penetração no solo, que descobriram que apenas parte de todo esse complexo foi escavado até o momento. Tem muita coisa, inclusive construções circulares com prováveis mais pilares, que estão enterrados. Então, esse trechinho aqui é o trechinho conhecido, os pontos em verde são os pilares, e tudo isso aqui no mapa são trechos que ainda não foram escavados.
são trechos que estão sobre aquele platô que eu te mostrei lá na imagem do Google. Não exatamente sobre as pedras, mas sobre toda a encosta da montanha, sobre todo um trecho que foi coberto por um deslizamento de lama que a gente vai abordar também mais adiante. Então tem uma grande área aqui que ainda está para ser descoberta e que, claro, quando vier a ser descoberta, vai render muita coisa a se falar, vai render muitas discussões e vai trazer novas descobertas. Então aguardem nos próximos anos, porque é para vir coisa interessante a respeito desse sítio arqueológico. Importante também lembrar que tem outros sítios arqueológicos na região. A gente tem o Göbekli Tepe, que fica aqui, e a gente tem em volta vários outros locais que estão marcados como tendo pilares em forma de T, indicando aqui que nessa região existiu uma cultura que tinha essa tradição de pilares em forma de T. O primeiro deles é o Nevali Sori. Ele está inundado atualmente por causa de uma barragem. Nevali Sori fica aqui, a barragem fica nesse rio. E contém vestígios de habitações e locais de convivência, além de pilares em forma de T também que estão com esse mesmo adorno, com essa mesma decoração em formato de mãos. Aqui no pilar, além disso, nós achamos também um topo de totem, com uma cabeça de cobra entalhada aqui, ao lado de uma águia. E nós achamos também várias esculturas de argila de formas humanoides. O segundo diz respeito a descobertas na cidade de Sanliufa, não sei como pronunciar isso aqui, mas especificamente na forma de uma estátua de argila da mesma cultura. O terceiro, Karantep, tem uma ala com múltiplos pilares em forma de T também, além de outras alas com relevos de pessoas e animais. Essa aqui é uma sala de convivência lá no local. Perceba esses dois pilares que aparecem aqui também. Um deles tem a inscrição de uma pessoa com pele de leopardo, porque a pele está cheia de pontinhos, e o outro tem um entalhe de algum animal, talvez um leopardo, por mais que a pele não esteja com os pontinhos, como acontece no caso da pessoa. Tem também o entalhe de uma cabeça humana, conforme aparece aqui. O quarto, Razantep, tem vestígios de um edifício circular, mas é muito pouca coisa que pode ser visto hoje em dia. O quinto, Sefertep, também é marcado por algumas descobertas de pilares em formas de T. O Tazlitep também tem pilares em forma de T. O Kurttepe também tem pilares em forma de T, que foram descobertos numa escavação ilegal. Perceba que essa escavação viola aqui todas as regras de escavações arqueológicas. O oitavo, Harbersuvantep, tem vestígios de um espaço de convivência e também de pilares, conforme você pode ver nas imagens aqui. E também tem uma estátua que foi localizada. O nono, Saiburg, é uma parede com entalhes, entre elas alguns animais, e também uma pessoa segurando o próprio pênis. Esse é um símbolo que repete em várias obras antigas dessa época. O décimo, Ainlar Hoyuk, tem buracos na rocha, utensílios de argila, conforme você vê aqui. Aqui você vê o desenho de uma gazela e também algumas esculturas, conforme aparecem que você vê o que parece ser uma cabeça de leopardo. Como foi a construção do Göbekli Tepe? Porque o consenso atual é que o Göbekli Tepe não foi construído numa única etapa, mas sim em múltiplas etapas, múltiplas construções e adaptações feitas ao longo de séculos. Aqui você tem imagens, então, de todo o complexo, menos de uma parte dele, e aqui você tem os períodos. O PPNA é o período mais antigo, PPNB é o período mais recente. Por recente, entenda aqui 6.000 a.C., 7.000 a.C. Então, claro, é um complexo bastante antigo. Mas a moral da história é que o processo de construção tem 8 etapas. Na primeira fase, em 10.000 a.C., as estruturas circulares e ovais são feitas. Os 4 espaços comuns também são feitos. Na segunda fase, no começo do 9º milênio a.C., portanto, começo de 9.000 a.C., nós temos novas paredes construídas nos 4 espaços comuns e as pedras em forma de T são feitas, inseridas nessas paredes. Novas áreas comuns são feitas também. Na terceira fase, até a quinta, novas estruturas retangulares são feitas, os bancos e as pedras entre as paredes, os bancos entre as pedras em T são feitos e as novas paredes também são construídas. Então perceba que a área dos espaços circulares vai reduzindo. Na primeira fase, a área é uma parede mais extensa, na segunda fase é uma parede menor, na terceira fase é uma parede menor, na quarta fase é uma parede menor ainda. Então eles vão construindo uma parede dentro da outra para conter os constantes deslizamentos de terra que acontecem naquele local. No final do 9º milênio a.C., a gente tem deslizamentos que inundam algumas dessas estruturas e mandam para baixo sedimentos e restos do dia a dia que são muito valiosos para a gente entender o que acontecia lá exatamente. Isso leva à realização de trabalhos de estabilização na fase 5 e à reconstrução do espaço C, com posicionamento de uma parede para evitar novos deslizamentos. A atividade de construção cai consideravelmente depois do 8º milênio, e aí nós temos as fases 6ª e 7ª, que foram marcadas pela perda de vários espaços, especificamente o espaço B e o espaço D,
através de deslizamentos. Numa última tentativa de estabilizar a coluna, uma nova parede é construída na 7ª fase. A 8ª fase já lida com uma vila neolítica que já estava praticamente abandonada, mas ainda assim pequenos grupos habitavam a vila e construíam outras estruturas. Então agora que eu expliquei para vocês por cima, vocês podem ver melhor no mapa e entender o que eu estou dizendo. Então nós temos aqui os círculos principais, eles são, claro, vários círculos concêntricos de várias épocas, indicando que tinha um esforço para preservar esses espaços, mesmo que eles reduzissem em tamanho, porque, claro, você fazia uma parede, aí tinha um deslizamento de lama, você fazia outra parede, tinha outro deslizamento de lama, você fazia outra parede, e assim você ia tentando manter a preservação daquele espaço. Aqui você pode ver, inclusive, na etapa em verde, as últimas paredes que foram construídas para tentar conter os possíveis efeitos dos deslizamentos de lama, conforme está descrito aqui. E lá para os períodos mais adiantados, nós temos então as construções mais exteriores aqui a todo esse complexo. Vale lembrar que as construções em rosas do período mais recente ainda estão em estudo, então nós temos muito poucos registros a respeito delas, mas em breve é para ter mais descobertas a esse respeito. Será que o Göbekli Tepe foi construído por seres humanos? Tem quem questione se essa construção seria humanamente possível com um contingente limitado no período neolítico. Em primeiro lugar, o platô onde o Göbekli Tepe está é feito de rocha calcária, que é um tipo de rocha sedimentar. Conforme documentado nesse livro aqui, é um livro em alemão que você pode alugar de graça, emprestar, na verdade, a palavra, né? Você pode emprestar de graça no arquivo da internet. Ele documenta que nesse platô tem uma pedreira, de lá os monólitos eram retirados. Tem inclusive restos de um monólito em forma de T, aqui você vê o monólito, claro, em forma de T, que nunca chegou a ser completamente escavado porque ele veio a quebrar durante o processo de produção. Nessa pedreira, as rochas são depositadas de forma horizontal, claro, mas existem várias falhas geológicas horizontais de meio metro a 1,60 m de espessura. Isso quer dizer que é como se fossem várias folhas de papel empilhadas uma em cima da outra. Então, para você extrair um monólito, você não precisa quebrar a rocha horizontalmente, você só quebra a rocha verticalmente e o monólito já está solto, porque embaixo você tem uma falha geológica. Então, na prática, você vai escavar esse trecho aqui em volta do monólito e ele já vai sair, porque ele embaixo já está solto, a rocha já está quebrada para você embaixo. Então, no período neolítico, as ferramentas usadas para trabalhar a pedra eram feitas de sílex, mas até mesmo as mais duras rochas calcárias são moles o bastante para serem destruídas por instrumentos de sílex. Se isso aqui fosse, sei lá, granito, aí seria bastante estranho, mas não é. É rocha calcária, sílex dá conta. Assim, o processo de extração provavelmente envolvia apenas cavar esse suco de sílex ao redor aqui do monólito que você quer extrair, e assim que você terminasse o suco, considerando a profundidade em que a rocha já está quebrada, o monólito estaria solto, totalmente solto, e aí você só precisaria levantá-lo. Para levantá-lo, você vai inserindo calços de madeira por baixo, e nesse momento, então, você consegue erguer o monólito. A partir do momento em que você ergue o monólito, você só precisa transportá-lo até o local em que ele vai ser erguido. A gente não tem registros arqueológicos que mostrem as etapas do transporte, mas a gente tem várias tradições vivas até pouco tempo atrás que mostram que seres humanos são sim capazes de transportar monólitos. A gente tem na Índia os Angami Naga, que transportam monólitos muito maiores através de amarrações com cordas. Então aqui você vê toda a procissão. Claro que essa procissão não é necessária para transportar o monólito, mas essa aqui sim. Aqui você tem um contingente considerável de pessoas, mas não tão grande assim. Você vê que eles estão então transportando aqui o monólito. Esse transporte é feito num trenó com toras de madeira. Ah, mas na rua é fácil, não tinha asfalto naquela época. É verdade, não tinha asfalto naquela época. Mas a gente tem o Sumba na Indonésia que tinham hábitos parecidos. Aqui você pode ver imagens de situações que não envolvem asfalto nenhum. Situações que envolvem inclusive ladeiras, em que pedras maiores até são também carregadas por um contingente que, claro, não é homérico, mas também não é pequeno de pessoas. É um contingente razoável, aceitável para uma população neolítica que poderia fazer esse tipo de construção. A gente vai entender os motivos mais adiante. As distâncias a serem percorridas são pequenas, 500 metros no pior dos casos, 100 metros no melhor dos casos. As pedras pesam 10 toneladas no pior dos casos. Nesse vídeo no Reddit aqui, a gente vê uma quantidade aceitável de pessoas, bem pequena até, movendo uma pedra de 10 toneladas colina acima, usando um trenó de madeira. Então aqui você vê o vídeo
em que você vê pessoas que vão usando tábuas de madeira embaixo e pessoas que vão fazendo atração para puxar a pedra, e desse jeito então a pedra vai aos poucos subindo uma colina. Claro, essa pedra não tem o formato de um obelisco, mas ela pesa ao mesmo tanto, 10 toneladas, e eles usam então esse trenó de madeira aqui embaixo para fazer com que a pedra suba. É um trenó aliado a tábuas de madeira que são colocadas em todo o percurso. Então você põe tábua, puxa a pedra, põe tábua mais para frente, puxa a pedra. Claro, não é uma atividade prazerosa, mas é uma atividade que uma pessoa consegue completar, um conjunto de pessoas consegue completar. Então, alienígenas, levitação e fatores extraordinários não são necessários para explicar a construção do Göbekli Tepe. Seres humanos com ferramentas no Neolítico e um contingente aceitável já seriam capazes de realizar esse feito, e a pedreira de onde essas pedras saíram também já foi localizada. Como que ele é datado? Será que uma datação mais recente é razoável? Tem vários artigos publicados por uma mesma pessoa chamada Dimitrios Dentrinos, que afirma que o Göbekli Tepe, na verdade, seria datado para 6.000 a.C., ao invés de 10.000 a.C. Os argumentos, porém, são falhos por uma série de razões. Ele afirma a demografia, que não suportaria que o sítio fosse construído em 10.000 a.C., porque a população ainda era muito pequena e dispersa, a expectativa de vida era baixa. Agora a gente já checou que a construção não requer milhares de pessoas, pode ser feita com poucas centenas. O próximo argumento é climático. Diz que em 10.000 a.C. o clima era desfavorável, num período chamado de Draias recentes, não fazendo sentido que o sítio tenha sido construído em condições desfavoráveis e soterrado em condições favoráveis. Mas ele esquece que desfavorável quer dizer seco e frio, e favorável quer dizer quente e úmido. É justamente no período favorável à agricultura e etc. que esse sítio pode ser soterrado, porque você tem chuva e aí você tem um possível deslizamento de terra que pode fazer com que o sítio seja soterrado. Então faz todo sentido que ele seja soterrado no período favorável, porque favorável significa quente e úmido. O último argumento é a datação. Ele fala que, na verdade, dataram o que deslizou em cima do sítio e não o sítio em si. Então a datação está correta, mas ela está datando a terra que caiu em cima. Se eu jogar a terra do século XXI na tumba do Tutankhamon, a tumba não se torna do século XXI. Se eu jogar terra de 14.000 a.C. na tumba do Tutankhamon, a tumba também não se torna de 14.000 a.C. Isso é verdade. Agora ele esquece que a datação foi feita com múltiplos materiais e é consistente em todos eles. Mais especificamente, múltiplos ossos de animais, indicando que eles foram abatidos ali no Göbekli Tepe, e também no carvão presente na lama usada como cimento nas paredes. Carvão presente na lama usada como cimento é uma coisa que não tem muito como você contestar, justamente porque é um material de construção que foi usado ali para fazer o sítio. Você não está datando um objeto encontrado no sítio, você está datando um pedaço do sítio mesmo. Você tem uma lama que é usada como cimento e foi datado o carvão que estava nessa lama. Os resultados apontam justamente 8.000 a 6.000 anos antes de Cristo, condizente com as múltiplas fases de construção descritas na sessão anterior. Eu falei 8.000 antes de Cristo, isso corresponde então a 10.000 anos atrás, conforme aparece aqui nas datações, 9.630 e assim por diante, porque, claro, nós estamos depois do ano 2000. Agora, será que as construções do Göbekli Tepe estão alinhadas com sírios? O vídeo postado em novembro afirma que os 4 espaços A, B, C e D estão alinhados com sírios e que eles seguem uma mudança da posição da estrela Sirius ao longo de 1.100 anos. Então, graças à precessão, Sirius muda de lugar, e aí, conforme Sirius mudava de lugar, eles construíam novos espaços para acompanhar. É o que eles dizem aqui. A origem dessas alegações vem de um artigo aqui, não é uma publicação revisada por pares propriamente, mas segue o espírito científico, que é o seguinte: eu observei tal coisa, ele fala que eu não sei se isso é coincidência, se isso é um padrão, eu só sei que esse padrão existe e eu observei. Aí o que eu fiz foi revisar esse artigo e checar se esse padrão realmente se repete, se ele faz sentido, se ele pode ser coincidência. Então o que esse artigo faz é definir alinhamento em primeiro lugar. Isso é importantíssimo. Falar x está alinhado com y não quer dizer nada, porque dá para traçar uma reta de x para y, seja qualquer x e y. Você tem que definir exatamente o que quer dizer alinhamento. Ele define alinhamento, para você entender, você tem que pegar as duas pedras centrais de cada círculo, aí você traça uma linha entre elas. Deixa eu abrir aqui a ferramenta de captura para desenhar para vocês melhor. Então aqui nós temos as duas pedras centrais. Aqui então a gente traça uma linha e nós traçamos então uma linha perpendicular à linha que eu acabei de traçar, desse jeito aqui. Então essa linha ela vai apontar para a estrela Sirius. Isso aconteceria entre os diversos círculos, considerando um período de 1.100 anos e várias posições em que a estrela Sirius estava.
Isso é o que ele afirma aqui. Então, estrutura D, 172 graus, condiz com a posição de Sírios em 9100 a.C. C, 165 graus, condiz com Sírios em 8650 a.C. B, 159, condiz com Sírios em 8300 a.C. Eu falei, vou checar esse negócio, vou fazer uma revisão por pares, para a gente verificar o que faz sentido e o que não faz sentido nessa alegação. Para isso, a gente tem que fazer uma coisa um tanto heróica aqui. Ele afirma que ele não usou teodolito, não usou nada do tipo, ele só usou recursos disponíveis na internet, e é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então eu peguei um mapa lá do Göbekli Tepe, esse mapa está alinhado com o norte, e aqui nós temos os sítios A, B, C, D, além disso tem os sítios E e F, desse jeito aqui. E aí o que eu fiz, claro, considerando que todos os sítios estão corretamente alinhados, eles estão, é o que todo o mapa diz, foi traçar uma linha entre cada um desses pontos aqui, traçar uma perpendicular, que é o que você está vendo em rosa, e aí calcular o ângulo entre a perpendicular e a linha do polo norte, conforme aparece aqui. Então nós temos para o ponto C 14,59 graus. Aí você arredonda para cima ou para baixo, dependendo do valor. 15, aqui vira 32, aqui vira 21, e assim por diante. Aqui vira 8. Enfim, você faz esse arredondamento para todos os valores. Aqui você transforma em 15 e aqui em cima você vai deixar como 62. Porque aqui, claro, o ângulo está de uma forma totalmente diferente. Aliás, é um ponto central da nossa análise. Uma vez feito isso, então, a gente converte, claro, aqui as versões fazendo aquele cálculo. Então, pegando 180 e subtraindo de 32, 21, 15, 8 e 15 mais uma vez, exceto para 62, que continua sendo 62. Aí o que eu fiz? Deve ter um jeito matemático de resolver isso, mas eu usei um jeito numérico, que é o que pessoas da engenharia costumam fazer. Eu não estava muito afim de usar fórmula, de resolver equação, eu fiz um programa em Python que lista de forma, usando a força bruta, todas os azimutes da estrela Sirius em anos separados por um período de 10 anos, desde 10.000 a.C. e vai até o ano zero, mais ou menos. E aí eu registrei isso num gráfico e também numa planilha do Excel. O programa está aqui, eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser auditar o programa, checar tudo mais. Assim que você rodar o cálculo numérico, ele vai produzir então esse gráfico aqui que mostra a posição de Sirius. Zero inicialmente não quer dizer zero, azimute zero. Quer dizer que Sirius não estava visível. Sirius começa a ficar visível então, nascendo no azimute 176 e lá para o ano 490 a.C., Sirius está no azimute 110. Esse é o momento em que Sirius nasce, então é o momento em que Sirius seria observado entre aquelas duas pedras. Depois que Sirius nasce, claro, muda de azimute, vai até se pôr no azimute totalmente oposto. É justamente essa a ideia do azimute, mas o que interessa pra gente é o momento do nascimento. Eu fiz também uma planilha no Excel, chamada Azimute, aqui nós temos então a planilha com os dados. É o mesmo dado que está no gráfico, ela acabou surgindo porque a minha ideia era fazer o gráfico no Excel, mas o Excel está cada vez mais chato de fazer gráfico, aí eu desisti e fiz o gráfico no Python mesmo, que eu estou mais acostumado, achei mais fácil. Então, uma vez feito isso, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que o ponto A ele corresponde à posição de Sirius entre 7.370 a.C. a 7.270. Por sua vez, o ponto B corresponde à posição de Sirius entre 8.360 e 8.290. O ponto C corresponde à posição entre 8.780 a 8.370. O ponto D corresponde à posição entre 9.100 a 9.080. E o ponto E corresponde à posição entre 8.680 a 8.370. O ponto F não ocorre até o ano zero. Talvez ocorra depois do ano zero, talvez não. Para saber isso você tem que aí colocar um valor maior. A gente pode até brincar disso agora. Vamos fazer for i em range 3.000, só para a gente ver como que a posição de Sirius vai mudar, e o resultado é esse. Então Sirius vai chegar a um mínimo aqui de 110, depois Sirius vai cair, isso aqui provavelmente é um erro numérico mesmo, o certo é 0, e depois então Sirius vai voltar a subir. Aqui eu teria que ajustar o valor do eixo X, para poder ter um valor mais adequado, mas é essa a resposta. Sirius nunca vai chegar no azimute 65, conforme, ou 62, agora eu esqueci o número, 62, conforme acontece aqui no sítio F. Então essa teoria não parece fazer sentido por algumas razões. Primeiro, o círculo F nunca se alinha com Sirius, e o círculo A deveria ser então dos últimos círculos a serem construídos, em 7.370 a.C. Porém, por aquela lógica das camadas que eu mostrei para vocês mais cedo,
O círculo A é justamente um dos primeiros a ser construídos. Olha só, aqui nós temos então o círculo A, e aqui perceba que as paredes são dos primeiros períodos. Nós temos uma parede externa do primeiro período, do segundo período, e depois uma de um período mais recente, claro. Mas o círculo A é construído logo no começo, assim como os outros círculos. Todos os outros círculos parecem ter sido construídos ao mesmo tempo, de acordo com o estudo das camadas, e não primeiro um, depois outro, depois outro. Em certo momento, dois ao mesmo tempo, conforme aparece lá no gráfico. Além disso, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, o assentamento foi abandonado em 8000 a.C. 8000 a.C. é antes de 7370. Então o assentamento foi abandonado antes que alguém pudesse alinhar o círculo A com Sírios. Isso parece ser mais coincidência do que qualquer outra coisa. Ainda mais quando a gente considera o gráfico que eu mostrei para vocês. Sírios aqui nesse período, vamos colocar até 3000 mais ou menos, a gente percebe que a estrela se alinha desde azimuth 178 até um azimuth 120 aqui. Então a gente tem um espaço muito grande de ângulos que pode se alinhar. Isso eventualmente vai acontecer. E se não fosse com Sírios, seria com outra estrela que esse mesmo tipo de efeito poderia vir a ser observado. Então, Sirius é só uma estrela que por acaso isso funciona. Se não funcionasse com Sirius, eu tenho certeza que a gente conseguiria achar outra estrela para o qual isso faria sentido. Então, parece mais uma coincidência do que algo proposital. Quando a gente tiver, claro, todos os sítios já escavados e tudo aquilo que eu mostrei no LIDAR não foi exatamente só um vestígio de LIDAR, mas foi um sítio arqueológico escavado e bem delimitado, aí claro a gente pode fazer essa análise mais uma vez. Mas se há duas pedras no centro desses outros círculos aqui, não tem como eu saber, muito menos saber qual é a orientação dessas duas pedras, porque claro, está enterrado. Será que tem um padrão oculto no Göbekli Tepe? Um artigo de 2020 aponta que sim, que na verdade tem um triângulo equilátero entre os círculos B, C e D. Se você fizer um ponto no interior de cada círculo, você traça uma reta aqui, você tem então três retas iguais, formando um triângulo equilátero. Isso é verdade, mas não dá para deduzir nada a partir daí. Isso não é um padrão extremamente complexo, isso é um triângulo equilátero. É uma forma geométrica extremamente simples. Depois da reta, a gente tem um triângulo. Você não tem nenhuma forma fechada com dois pontos. Você tem com três, que é um triângulo, então é um triângulo equilátero. Não tem muito mais o que possa ser dito a partir daí. Se é proposital, então a gente apenas tem uma prova que os povos neolíticos sabiam o que era tamanho e sabiam que dava para fazer duas coisas do mesmo tamanho sem ser sem querer. Então dá para fazer duas coisas do mesmo tamanho de propósito. Isso é meio óbvio. Afinal, tem os vários pilares de pedra aqui que são mais ou menos do mesmo tamanho. Então isso eles com certeza sabiam. E não é nada difícil de fazer um triângulo equilátero. Você só precisa de uma corda. Vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra. Imagina que eu estou no ponto A e eu tenho uma corda de 4 metros, por exemplo. Então eu vou pegar o ponto A e vou traçar um círculo com raio de 4 metros. Para isso eu estendo a corda e vou passando a corda no chão durante todo o percurso do círculo. Aí eu escolho um ponto qualquer do meu círculo, aqui, finco uma estaca e passo a corda de 4 metros nele mais uma vez. Aí eu marco aqui o ponto onde nós temos dois círculos. Os dois círculos se encontram. E pronto, está feito o triângulo equilátero. Eu posso traçar então os três segmentos de reta e o resultado é um triângulo equilátero. Isso aqui é um triângulo equilátero. Todos esses lados têm a mesma medida. Se eu medir aqui, eu vou chegar em 4, 4 e 4. Pronto, triângulo equilátero, usando uma corda. É muito fácil fazer um triângulo equilátero. No papel, você não vai fazer com corda, você vai fazer com compasso e régua, mas é exatamente a mesma coisa. Você pode medir o ângulo também, você vai ver que o ângulo aqui é 60 graus, isso é óbvio, tá? Isso sempre vai acontecer. Aqui vai dar 60 graus e pela lei dos triângulos, aqui também tem que dar 60 graus. Eu só estou meio enferrujado em relação ao ângulo aparecer dentro, né? Ele apareceu fora aqui 360 graus, se eu fizer assim, agora veio certo, 60. Então tá aí, muito simples no mundo fazer um triângulo equilátero. Uma cultura neolítica é perfeitamente capaz de fazer isso. Isso não é nenhum padrão extremamente avançado. Será que as figuras antropomorfizadas estão usando cintos espaciais? O vídeo da Fato Desconhecidos diz que sim. Fala que lá nós temos o Pilar 18 e o Pilar 18 está usando um cinto da aérea espacial. Eu não tenho a mínima ideia do que ele quer dizer com isso, porque astronauta não usa cinto. Se você pesquisar aqui por roupa de astronauta, tem roupa de criança, tem roupa de adulto, tem roupa cinematográfica, tem roupa real, e geralmente astronauta tem roupa... Tá, isso aqui é um tanto exagerado, mas de qualquer jeito ele não parece usar cinto. Isso aqui não é um cinto propriamente dito, e tem mais um detalhe, né? Porque o cinto do Pilar 18 está usando uma pele de animal. Isso aqui é um rabo, isso aqui são as patas traseiras e a pele está amarrada no cinto. Eu nunca vi um astronauta usar uma pele de raposa no cinto. Nunca vi nenhum astronauta de cinto, muito menos um astronauta com pele de raposa no cinto.
Porém, roupas terrenas daqui do planeta Terra da época neolítica envolvem pessoas que usam pele de animais no cinto. Agora, será que os pilares, e mais especificamente o pilar 43, narra um evento cósmico como o impacto de um cometa que causou o fim de uma civilização? Em primeiro lugar, a gente não tem nem evidências de que essa civilização existiu. Isso a gente pode falar mais adiante no canal aqui, mas essa hipótese de que nós fomos precedidos por uma civilização que foi apagada da história não faz tanto sentido. Em segundo lugar, essas alegações de que o Göbekli Tepe tem um pilar que em particular conta a respeito de um evento cósmico que causou um apocalipse vem de um artigo aqui que foi publicado em 2017, conforme você pode acessar no arquivo da internet. Essa interpretação pega o pilar 43, que é esse aqui, e faz então algumas deduções. Ele começa assumindo que esse escorpião que você vê aqui embaixo corresponde então à constelação de Escorpião, que o pato corresponde à constelação de Libra, e uma figura cujas duas patas dianteiras são visíveis seria a constelação de Lobo. O círculo no centro do pilar seria o Sol. O pássaro inclinado seria Peixes, o abutre seria Sagitário, e o pássaro inclinado com peixe seria o Fiuco. O réptil, por sua vez, seria Virgem, e a gazela seria Gêmeos. Essas associações são feitas de forma livre, simplesmente supõe que as constelações se parecem com os animais e fala que, ok, X é Y, então tá feito. Nada garante, porém, que uma cultura antiga faria esse tipo de associação. O artigo então afirma que a posição das figuras inequivocadamente produz um mapa estelar datado para 10.950 a.C. com uma incerteza de 250 anos. Agora, o céu é repleto de constelações, e se você escolhesse outro mapeamento de correspondências, outro conjunto de símbolos de animais para constelações, você conseguiria associar o pilar a qualquer época da humanidade. Para isso, basta escolher arbitrariamente um significado para o ponto. O ponto pode ser a Lua, pode ser o Sol, pode ser uma estrela, pode ser um planeta. Então você posiciona o ponto entre três constelações quaisquer. Você vai ter infinitos possíveis arranjos em infinitas épocas diferentes. Então ele faz aqui. Ele coloca o ponto. Então nós temos o ponto. Aí aqui nós temos o abutre, Sagitário. Aqui nós temos o pássaro inclinado com peixe, o Fiuco. Aqui nós temos então o escorpião aqui embaixo. E ele fala que esse arranjo corresponde então ao pilar 43. Mas qualquer arranjo nesse estilo, ponto, constelação A, B e C, satisfaria a condição. Para isso a gente pode pegar aqui o estelário. A gente começa usando o Sol. Então nós temos o Sol aqui, tá aí uma configuração. Essa configuração vai ocorrer no dia, se eu não me engano, aqui são meses, né? Isso, aqui são meses. Eu não consigo ir para mês 13, evidentemente. Então essa configuração vai acontecer no dia 1 de setembro de 2024. Nós temos o Sol, Leão, Sextante e Taça, ou Virgem. Pronto. Está o Sol no meio de três constelações. E aí você pode brincar, você pode avançar aqui, você vai ver que isso sempre vai acontecer. Você tem ainda a possibilidade de girar. Nesse dia a Lua vai estar bem próximo do Sol. Não chega a ser um eclipse, mas vai estar bem próximo do Sol. Então pronto, nós temos aqui Virgem, Libra e Centauro. Tá aí, mais um arranjo que satisfaz. Vamos colocar a noite, então. Vamos passar isso aqui para a noite, ok? E aí vamos procurar, então, uma noite de lua. Vênus sempre vai aparecer perto do horizonte, então não tem tanta graça assim, mas a gente pode fazer com Saturno. Tá aqui, Saturno está entre três constelações mais uma vez. Peixes, Aquário e Escultor. Então você poderia usar essa mesma alegação para qualquer tipo de situação em que nós temos um ponto entre três constelações. Dá uma olhada no céu. O céu é cheio de constelações. Você sempre consegue colocar pontos no meio dos três. E por acaso nós temos vários pontos, 5 pontos de corpos celestiais visíveis a olho nu, que estão sempre em movimento, então eles acabam sendo bem mais visíveis. Nós temos o Sol e a Lua, que evidentemente se movem muito, e nós temos os planetas. Planeta do grego, se eu não me engano, significa errante, quer dizer também que se move muito mais que as estrelas. De fato, se você pegar aqui e rastrear a posição de Saturno, você vai ver que ele dança aqui ao longo do céu. Você vai ver que ao longo do tempo a posição relativa de Saturno em relação às constelações também muda. Então é justamente por isso que ele tem esse nome. Logo, é muito fácil você fazer esse tipo de correlação e você consegue associar qualquer época, inclusive do presente, inclusive lá de antes de Cristo, a qualquer momento. Então esse tipo de relação que foi feita aqui, não dá para a gente afirmar que realmente tem esse significado. Isso aqui é um dos múltiplos significados, infinitos significados que você pode encontrar. Após essa conclusão, o artigo faz associações que requerem uma grande dose de boa vontade. O homem sem cabeça seria a representação do pior dia da humanidade. O pior dia da humanidade seria o impacto de um cometa que desencadeou o evento das Drias recentes, um período de resfriamento após um período de constante aquecimento global. Na visão dos autores, o cinto representa a onda de choque provocada pelo cometa. A raposa representa um truque cósmico e a cauda é a cauda do cometa. As cobras representam a morte, o símbolo e H representam estrelas.
O círculo ao lado de uma lua representa a escuridão, mas não são dadas justificativas para essas escolhas. São uma seleção feita de forma arbitrária para defender um ponto de vista particular. Tem outros problemas. O Sol seria representado pelo círculo. Então, os povos antigos seriam capazes de identificar constelações durante o dia. Durante o dia você não enxerga as constelações, a menos que você tire a atmosfera da Terra, você vá para o espaço, etc. Então, isso implica que os povos de 10.000 a.C. teriam um conhecimento matemático que permitiria apontar em que local do céu as constelações estariam durante o dia. Isso não faz tanto sentido. Isso já é uma associação um tanto forçada, porque esse tipo de conhecimento só veio surgir bem depois, com o advento da matemática, da linguagem escrita especificamente e assim por diante. Tem também o fato de que a hipótese das ilhas recentes seriam causadas por impacto de um cometa. Ela é rejeitada pela maioria dos estudiosos. Os estudiosos apontam que não tem nenhuma evidência do impacto, não tem cratera, não tem nada do tipo. O impacto teria acontecido na América do Norte, não na região da Turquia, segundo essa hipótese, e nem tem evidência de que o impacto aconteceu. E muitos discordam também da evidência de incêndios massivos na América do Norte, que seria uma evidência indireta de fragmentos do cometa caindo aqui na Terra. Então a questão é que se o cometa fosse grande, ele provocaria uma cratera e não tem cratera. E se o cometa fosse pequeno ou fragmentos do cometa, ele não teria energia suficiente para causar um desastre desse tipo. Os próprios pesquisadores que investigam o Göbekli Tepe discordam dessa interpretação que envolve constelações, porque essas se baseiam na premissa de que uma cultura de uma época e local diferente adotaria os mesmos símbolos que a gente adota, que por sua vez remonta à Babilônia ou à Grécia Antiga. Também tem múltiplas interpretações astronômicas que são contraditórias. Uma versão aqui defende que o círculo é Sírius, essa eu já falei mais cedo. Outra defende que o Abutre é a constelação de Cisne e o círculo é o Norte Celeste. E outra defende que o Abutre é Pégasus. Todas elas são argumentos circulares, porque você assume que os animais são constelações e aí você encontra correlação. É claro que você encontra correlação, você assumiu isso em primeiro lugar. Agora, elas não se sustentam quando a gente considera o conjunto de figuras nos demais pilares. Você vai encontrar nos demais pilares constelações em outras formas totalmente diferentes. Então, a situação não vai fazer muito sentido. Agora, será que eu devo me preocupar com o fato da Terra estar passando pelo mesmo local que passou há 13.000 anos atrás? Na verdade, não é bem assim. A Terra gira em torno do Sol, você já deveria saber disso. E, na verdade, todo ano a Terra passa por esse local de 13.000 anos atrás. O local, de acordo com essa interpretação, que a gente já viu que não faz sentido nenhum, na verdade é um espaço onde tem grande densidade de rochas espaciais que a gente atravessa todos os anos. Na verdade, são múltiplos locais com essa característica, mas o local em particular dessa hipótese é a chuva de meteoros táuridas, um fenômeno que acontece todo ano de setembro a novembro aqui no hemisfério sul, que acontece quando a gente atravessa os rastros do cometa Encke. É uma mesma região ali em volta do Sol que nós encontramos. Nesse evento, as rochas que adentram a atmosfera da Terra são muito pequenas para causar impactos. Então, o que acontece é que a Terra passa por uma região com certa densidade de rochas espaciais. Algumas dessas rochas são capturadas pela gravidade da Terra e aí elas se incendeiam na atmosfera. E se você está no chão vendo o céu noturno, você vê uma chuva de meteoros. Você vê os meteoros passando. Porém, como eu disse, eles são pequenos demais. Eles pegam fogo antes de chegar na superfície e se incendeiam completamente. Então eles não representam nenhum perigo para você que está na Terra. Então pode ficar tranquilo por duas razões. Primeiro, nós passamos por esse local perigoso todos os anos. E segundo, esse local perigoso na verdade é inofensivo e não provoca nenhum tipo de consequência, além de clarões no céu em que você observa pequenos meteoros adentrando na atmosfera. É um fenômeno bem bonito, recomendo você assistir. Agora, será que o Göbekli Tepe contém a palavra Deus? Um artigo de 2019 afirma que sim, que a palavra mais antiga do mundo, que foi traduzida como Deus, está presente no pilar em forma de T, no pilar 18, no Göbekli Tepe. Na verdade, tem sim um símbolo abstrato no Göbekli Tepe que especula-se que possa ser uma palavra. Esse símbolo aqui tem forma de H, e às vezes ele aparece cercado de duas luas crescentes. O artigo encontra paralelos para esses símbolos na escrita luvita, que se desenvolveu na Anatólia, no mesmo lugar, por volta de 2000 a.C. De fato, os símbolos são muito parecidos nesse idioma, e eles significam porta, para o símbolo em forma de H, e divino para um símbolo composto de duas luas crescentes e uma barra no meio. É possível que haja uma correlação, não dá para descartar essa hipótese, não dá para descartar que a escrita luvita derivou desses símbolos aqui, que eram muito mais antigos. Então a possibilidade da palavra Deus estar escrita no Göbekli Tepe é possível. Agora, a Carol Capel já imagina que isso quer dizer que o pilar 18 é um chamado desesperado aos deuses, tipo um pelo amor de Deus nos acuda. Isso aí já não faz sentido, isso aí já é uma suposição que requer uma grande quantidade de boa vontade e, na verdade, o símbolo, se significa divino, pode ser apenas um indício de que aquele é um templo, é um local divino, não necessariamente
de que o pilar 18 seja um chamado desesperado para Deus, conforme a Carol Capel afirma. Falamos bastante a respeito de qual não era o propósito do Göbekli Tepe, mas qual que era o propósito. Até o momento, o exato significado dos animais entalhados no Göbekli Tepe é desconhecido, porém os vestígios arqueológicos nos dão pistas sobre o propósito do local. A gente sabe que o local foi composto de pequenas construções residenciais que cercavam esses grandes espaços circulares que pareciam áreas comuns. Não tem, porém, sinais de agricultura em Göbekli Tepe, indicando que os seus habitantes eram caçadores e coletores. O clima, na época, era mais quente e úmido do que hoje, e os platôs ao redor tinham uma plenitude de grãos selvagens, trigo, cevada e assim por diante, além de vários animais selvagens, como ovelhas, cabras, gazelas e equinos. Na época, esses animais ainda não tinham sido domesticados. No local foram encontrados múltiplos objetos de sílex, picaretas, pontas de lanças, pontas de projéteis, além de ferramentas para processamento de grãos, como pilões e pedras de moagem. Isso sugere que eles processavam cereais, que eles tinham uma certa estrutura para lidar com cereais. Além disso, o local contava com um sistema de captação de água da chuva por meio de canais que eram esculpidos na rocha. Os monólitos e as figuras indicam que o local era um grande centro de cultos. Você tem muitos ossos animais ali dispersos que indicam que refeições em grande escala eram preparadas no local para as pessoas que vinham visitá-lo. O Klaus Schmidt, responsável pela descoberta, não acreditava que havia um sistema complexo de divindades ali, que sistemas complexos de divindades só vieram a surgir na época da Mesopotâmia. Para ele, as pedras em forma de T representam algo mais simples, por exemplo, os ancestrais. Presumidamente, práticas xamânicas em que um líder se propõe a interagir com o mundo espiritual através de estados alterados de consciência poderiam ocorrer em Göbekli Tepe. As evidências indicam que o Göbekli Tepe foi usado por vários milênios e, nesse período, vários deslizamentos de terras ocorreram, foram provocados pela construção que foi feita num solo inadequado e resultaram em múltiplas partes sendo danificadas. Isso resultou em outras construções que procuravam remediar esses efeitos através de paredes e terraços e assim por diante. Mas, eventualmente, o assentamento foi soterrado de uma vez e abandonado em meados de 8000 a.C. Esse soterramento não parece ser proposital, mas sim acidental. Assim, chegamos às conclusões. A gente pode concluir que o Göbekli Tepe é um sítio arqueológico provavelmente usado como uma pequena vila neolítica, habitada por caçadores-coletores e com instalações de uso comum para fins ritualísticos. Não tem nada que indique que o Göbekli Tepe não foi construído por seres humanos comuns, usando técnicas e utensílios disponíveis na época. Afinal de contas, rocha calcária é manipulável com instrumentos de sílex, o transporte é viável com poucas pessoas e o ponto em que essas rochas eram extraídas é conhecido. Inclusive, um dos pilares ainda está nesse ponto, ele nunca foi removido de lá. A profecia do pilar 43 assume que o Göbekli Tepe tem um significado cosmológico, mas isso não faz sentido. Essa premissa é baseada numa associação arbitrária feita sem outras evidências. Além disso, a chance de um impacto de cometa ser o causador das dreias recentes é rejeitada pela maioria dos especialistas. A Terra atravessa a região da chuva de meteoros táuridas todo ano, então a Terra não corre perigo especial nesse momento. A chuva de meteoros não é um fenômeno que está associado com impactos na superfície. Chuva de meteoros geralmente são bólidos que queimam na atmosfera. Valeu para você que assistiu e a gente se vê